Olá pessoal, vamos começar então a nossa aula de cartas aqui. Cartas que a gente vai utilizar no planejamento prático e na navegação em si. Que vocês vão ter que fazer lá na banca da ANAC, né? Navegação de PC, DOV também. Vamos falar então primeiro da SID, né? Que é a Standard Instrument Departure, que é uma carta de saída padrão para instrumentos. E essa carta é geralmente utilizada ali pela aeronave decolando, né, em subida até atingir uma aerovia e começar a voar em rota. Então sempre que a subida, né, for solicitada que você utilize uma SID, eu vou ter que seguir aí os rumos da carta e as distâncias, várias distâncias determinadas na carta até chegar numa aerovia e começar a voar em rota. Então as cartas SID têm a finalidade básica de fornecer às aeronaves, né, essa sigla CFT aeronave, uma trajetória segura, livre de obstáculos, até que a mesma possa interceptar uma aerovia ou rota que propôs a voar. Então ela faz a separação da aeronave com os obstáculos, né? Não faz a separação de aeronaves entre si. Quem faz esse papel é o controlador. Então a SID só é usada, né, para me separar a minha aeronave de obstáculos. Nas SIDs constam gradientes de subida. Né? O que é um gradiente de subida? É um número, né, que multiplicado pela VI, pela velocidade indicada da aeronave, vai fornecer a razão de subida mínima que o avião tem que empregar durante a subida. E se essa razão de subida que eu achar for uma razão fracionada ali, né, não for uma razão múltipla de 500, eu arredondo sempre para a razão de subida superior. Né? Por exemplo, eu achei uma razão de subida 2.230 metros. O múltiplo superior mais próximo de 500, ele 2.500, então arredondo essa razão de subida. Além do gradiente de subida que a aeronave tem que usar ali na fase inicial da subida, o que mais que consta na SID? Né? Constam na SID rumos magnéticos, então os rumos que aparecem nas cartas, todas que a gente vai ver, inclusive na SID, são rumos magnéticos, rumos medidos a partir do norte magnético, tá? Entre seus trechos fixos, né, waypoints ou convencionais, aí se for uma carta convencional, uma carta RNAV, elevações, restrições de velocidades, restrições de níveis e altitudes, dentre outras informações relevantes. Se tiver alguma restrição de nível durante a saída, que tem que parar num nível antes de continuar subindo, né, ou alguma restrição de raio de curva, de velocidade, vai estar tudo escrito na SID. Eu consigo interpretar lá no campo de observações da SID, a gente vai ver daqui a pouquinho. Existem SIDs convencionais, que é o que a gente vai focar mais, a prova da ANAC ainda foca mais nos procedimentos convencionais. Tá? Os fixos são plotados por radiais, DMEs, né, QDMAX e QDRs, né, aí rumos de aproximação ou afastamento de NDBs. E a RNAVs são fixos aí, né, waypoints determinados por GPS, ou GNSS, que é o sistema como um todo de satélites. A gente vai focar mais então nas cartas convencionais, radiais, distâncias, fixos, compulsórios, né, aqueles triângulozinhos. Então aí desde 2013 aí, a gente tem procedimentos do tipo RNAV no PBN. Né? Então a gente está começando essa transição do convencional para o RNAV, só que aí, né, a prova da ANAC ainda cobra o procedimento convencional, você tem que preparar para o convencional. Muda pouca coisa, né, mas a gente vai focar no convencional. Aqui o exemplo então de uma SID, um pedaço de uma SID, mais focado aqui nas observações sobre essa SID. Né? Então o que vem na SID? Aqui vem o aeródromo para a qual ela foi feita, né? A SID de SBSP, que é São Paulo Congonhas. Né? O nome da SID é Diadema, a saída chama Diadema. Aqui eu tenho as frequências aqui úteis para o piloto, por exemplo, frequência do ATIS, que eu ouço ali as informações de terminal, né, saindo, se eu quiser ouvir, né, pista em uso, temperatura, ajuste altímetro. Tem a frequência aqui do clearance, onde obtém autorização, né, CLRD clearance, tem que lembrar disso. GNDC, né, a frequência aqui do ground, do solo, para eu taxiar a aeronave até o ponto de espera, eu chamo nessa frequência aqui. Frequência da TWR São Paulo, da Torre São Paulo, eu decolando aí do aeródromo de São Paulo, tem que ser autorizado pela Torre São Paulo, tá aqui a frequência, aqui duas frequências, na ordem de chamada, né, a primária e depois a secundária. Aqui as frequências do OPP São Paulo, que é o controle de aproximação de São Paulo, que após a decolagem, eu vou falar com o controle de São Paulo aí para sair e para ele me separar das outras aeronaves aí na mesma saída ou em outras saídas. Aqui estão todas as frequências na ordem. Né? Aqui a ALT-N, que tem aqui entre parênteses, é as frequências alternativas, aí, as mais secundárias. E as frequências do Centro Brasília, por que do Centro Brasília, do ACC Brasília? Porque essa SID vai me desembocar em alguma aerovia que sai para a área de Brasília. Né? Então tem que ter a frequência aí do Centro de Brasília. E aí na SID eu tenho aqui uma escala gráfica, né, correspondendo aqui, né, o espaçamento, por exemplo, esse espaço de 10 milhas, então se eu pegar esse espaço e transportar para qualquer lugar da carta, ele vai ter 10 milhas. Tá? E aqui as observações dessa carta. Essa carta é para a pista 17, então DEP Runway 17. Nessas observações, por exemplo, para a pista 17, se eu decolar da pista 17, o gradiente mínimo de subida é 4,2% até 4.500 pés, e após eu posso diminuir o gradiente para 3,3%. Então eu saio com um gradiente maior, depois eu diminuo. Iniciar a curva à esquerda após 4 milhas DME de Congonhas para interceptar o QDR 088 de Diadema. Então aqui ele está me dando aqui uma restrição de distância. Eu tenho que iniciar a curva à esquerda a no máximo 4 milhas afastado de Congonhas, para não abrir muito aí, né,
o raio de curva, nem sair muito fora do perfil, porque atrás vai decolar outra aeronave, então tem que manter o perfil de saída direitinho. Tá? Para a pista 35 eu tenho algumas observações aqui, né? Gradiente mínimo de subida 9%, bem alto, né? Até 3.600 pés para levar ali antenas, prédios, por exemplo, né? Então um gradiente bem alto, 9% até 3.600 pés, depois eu posso diminuir para 3,3, então a razão de subida diminui. Né? Aí a S máxima, né? E a S, lembrando, é VI, velocidade indicada máxima, nessa saída 190 nós, até interceptar a radial 111 de Congonhas. Por que eles restringem velocidade em saída aí? Para a aeronave não abrir um raio de curva muito grande. Né? Ela sai ali lentinha, faz uma curva fechada e depois acelera. Tenho aqui outras observações aqui para decolagem da pista 35. Iniciar a curva à direita após cruzar 3.600 pés e manter-se dentro de 3 milhas de Congonhas. Então chegou em 3.600 pés, no máximo eu tenho que iniciar a curva, né? Após cruzar, na verdade, 3.600 pés, eu cruzei, iniciei a curva direita, porque eu já livrei os obstáculos, diminuo o gradiente de subida. E aí eu tenho que se manter no máximo 3 milhas afastado de Congonhas, aí 3 milhas de DME de Congonhas. Após decolagem, manter 6.000 pés até interceptar a radial tal de Congonhas. Então ele está falando assim, decolei tem uma restrição de altitude. E aí eu tenho que manter essa restrição até um determinado ponto, que ele falou aqui, né, radial 111 de Congonhas. E essa informação que sempre vem aqui, TA, é altitude de transição. Né, que é aquele momento onde a aeronave muda o ajuste de altímetro de QNH para QNE. Então, em Congonhas, decolando de Congonhas, com essa carta, ao cruzar 6.000 pés, tem que mudar aí, né, de QNH para QNE. Aqui visualizando a mesma saída que a gente viu as observações, visualizando ela agora como um todo. Então, eu tenho a decolagem aqui da cabeceira 35 e da 17, então ela segue essa seta, intercepta aqui a radial 111, e aí vai voar 4 milhas até esse traço, depois mais 10 milhas até chegar nesse ponto Bury. Nesse ponto Bury aqui, eu tenho uma restrição aqui, o nível máximo autorizado é o 100, eu não posso passar do nível 100. Tá? E depois eu sigo aqui no rumo 88 por mais 10 milhas até Neb. Eu sigo no rumo 88 aqui por mais 18 milhas até a próxima posição Lopes, até chegar na aerovia que eu quero. Importante de identificar nas cartas, né? Esses rumos que aparecem aqui, né, nas setinhas, 88, né, 111, são rumos magnéticos, não são rumos verdadeiros. Então, se você tiver que usar um rumo desse com valor verdadeiro, tem que lembrar de descontar a declinação magnética, né? Porque tudo que vem aqui na carta são rumos aí, né, rumos magnéticos. Outra coisa interessante, as distâncias entre os trechos vêm sempre indicadas na carta, né? Entre dois triângulos, por exemplo, entre dois fixos, tem sempre aqui embaixo da rota o número de milhas que tem entre os dois fixos. Então, nesse trecho aqui eu tenho 10 milhas de distância, nesse trecho aqui, né, eu tenho 18 milhas, e sempre vem, às vezes, né, quando a saída é muito grande, é muito longa, muito extensa, eu sempre tenho um pedacinho sem escala aqui para compactar um pouquinho e mostrar o que está acontecendo lá na frente na saída, né? Um pedacinho sem escala aqui, né? Então, indicando que a aeronave voou, né? Ele compacta isso aqui, ela voa uma grande distância, mas aparece menorzinho na carta, não tem escala. Vamos falar de outra carta que a gente vai usar bastante aí na nossa navegação, que é a carta de rota, sigla ENRC, de En Route Chart, carta de rota. E essa carta aí tem a finalidade de fornecer informações necessárias para que o piloto execute um voo em aerovia, né, que seria o voo de cruzeiro, ou fora dela, utilizando auxílios à navegação ou waypoints. Né? No nosso caso, a gente vai usar mais, né, auxílios à navegação e fixos compulsórios de convencionais, né, aqueles triângulozinhos pretos. As cartas de rotas podem ser do tipo L, né, Low, que representa, né, Lower, espaço aéreo inferior, né, representa aí o espaço aéreo inferior, e H, né, Hotel, de Higher, né, espaço aéreo superior, espaço aéreo, né, acima, que a gente vê lá em regulamentos, acima do 245, do nível 245. A escala das cartas ENRC são de 1 para 3 milhões em geral, né? Cada 1 centímetro na carta corresponde, na realidade, a 3 milhões de centímetros. Né? Isso seria aí 30 quilômetros, né? Cada centímetro numa carta dessa, então de rota equivale aí a 30 quilômetros. Tá? E essas cartas são do tipo Lambert. Então, se você lembrar lá da aula de PP de cartas, essa carta do tipo Lambert é uma carta que tem a escala constante. Então, se eu pegar essa escala aqui de 1 para 3 milhões, ela vale em qualquer parte da carta, não tem distorção nenhuma. Vamos falar agora especificamente das cartas de rota superior, né? A carta Higher, do espaço aéreo superior. Então elas representam o espaço aéreo aí acima do nível 245, do FL 245, e possuem impressa a distância entre os auxílios rádio, entre waypoints, mostra as aerovias superiores, né? Disponíveis, convencionais e RNAV, níveis mínimos para voar em cada aerovia, aparece na carta os níveis mínimos, rumos das aerovias, rumos sempre magnéticos, tem que lembrar disso. Tá? Indicações de aerovias de mão única e de mão dupla, que eu tenho aerovias de dois tipos. Eu tenho aerovia que eu só posso ir, que é de mão única, e eu tenho aerovia que eu posso ir e voltar, que são aerovias de mão dupla. E aí eu tenho que seguir aquele esquema de regulamentos de níveis pares e ímpares para as aeronaves
conflitarem, né? Quem estiver voando no rumos ímpares vão num nível, estiver voando rumos pares outros níveis, para elas passarem dentro uma da outra e não baterem. Né? Então tem outras informações também muito importantes. Vamos dar uma olhadinha agora na carta superior, né, de rota, ver como é que ela é, como o aspecto dela. Então vamos dar uma olhadinha aqui numa carta de rota superior. Então essas rotas todas que a gente está vendo, ou verdinhas ou azuis, são aerovias. Né? As verdinhas são aerovias aí convencionais e as azuisinhas são aerovias RNAV, né? Que eu tenho waypoints, eu não tenho aí fixos criados por auxílios rádio. Então sempre uma aerovia vai ter aqui a sigla dela, né? Upper Whiskey, Upper Lima, dependendo aí de qual aerovia a gente está falando. Upper sempre começa com U, as aerovias superiores de Upper, né? Então Upper Lima, Upper Mike, Upper Alpha. E eu tenho sempre aqui nessas aerovias o rumo magnético expresso. Então nesse caso aqui o rumo magnético é 250, nessa outra 241. Nessa outra 239, né? Eu tenho sempre os rumos magnéticos e a distância entre dois aí fixos compulsórios, entre os triangulinhos pretos, por exemplo. Né? Então aqui, por exemplo, nesse trecho aqui, o rumo é o 250, sempre vai vir escrito na aerovia também o nível mínimo que eu posso voar nessa aerovia, 250, 260, depende da aerovia, e a distância entre o trecho, né? Entre dois triângulozinhos aí, entre dois fixos compulsórios. Então aqui eu vou ter, por exemplo, entre Níbiga, que é uma posição, e Brock, eu vou ter 76 milhas. Isso vai variar, né, de acordo com a aerovia que eu estou usando. Né? Esses contornos que a gente está vendo aqui são contornos de áreas terminal. Então sempre eu tenho aqui ou uma área, né, toda em círculo de 40 milhas, que representa uma terminal, ou terminais aí um formato um pouco diferente, né, que é a terminal de São Paulo, modelo antigo, convencional, né, que era uma espécie de 8. E aí eu tenho aqui os pontos de saída da terminal São Paulo para as aerovias. Então é importante, a aerovia vai ter sempre uma sigla, Upper Alpha, Upper Lima, e essa sigla que na navegação ele vai te falar qual é a aerovia que você vai voar por essa sigla, você tem que identificar, né? E aí os trechos da aerovia você vai ver aqui na carta, né? Sempre vai ter um rumo magnético de um ponto a outro e uma distância a ser percorrida que vem bem embaixo aqui da legenda da aerovia. Então, por exemplo, essa aerovia aqui é Upper Whiskey 24, embaixo já tem aqui na legenda, né? É que a gente está vendo a carta meio deslocada, mas sempre vem aqui, né, a quantidade de milhas de um ponto a outro num trecho aqui da carta. Vamos falar agora de carta de rota do espaço aéreo inferior, as cartas lower, né, as cartas L, que é bem parecido com as superiores, só que agora eu vou voar sempre abaixo do nível 245, em aerovias que a gente chama de aerovias inferiores. Né? Então representa o espaço aéreo inferior, abaixo do nível 245, e tem a finalidade de fornecer informações ao pilotos para voo dentro de aerovias ou fora delas, e mostra as aerovias inferiores, né, convencionais, e também as RNAVs de uma determinada região. Auxílios à navegação disponíveis, vai mostrar ali todos os VORs e NDBs disponíveis, distância entre eles, waypoints, níveis mínimos, dentre outras informações aí que eu preciso para fazer a minha navegação. Então aqui um exemplo de carta de rota inferior, a gente vê que a densidade de aerovias costuma ser um pouco menor, né? Então eu tenho aqui as aerovias, essas linhas verdes, todas convencionais, porque eu não tenho aerovias RNAV no espaço aéreo inferior, né? Então eu tenho sempre aerovias aqui convencionais. Então vai ter sempre aqui uma aerovia, a sigla da aerovia vai vir escrita, né, dentro de um quadradinho. Então, por exemplo, aqui em cima tem o Whiskey 58, não tem mais o Upper no começo porque não são aerovias superiores, então vai ser sempre uma letra só, Whiskey 51, Alpha, né, 29, alguma coisa assim. Então aqui eu tenho a aerovia Whiskey 58, por exemplo, o rumo magnético vai vir aparecendo aqui na aerovia, 292, o contrário 111, né, 292, 111 sempre aparece. Vai aparecer a distância entre os trechos embaixo aqui do logo da aerovia e o nível mínimo para voar em cada aerovia. Nessa aqui, né, no nível, por exemplo, 80, então eu não posso voar nessa aerovia abaixo do nível 80. Então sempre vai ter aqui as informações que eu preciso, e aqui todos os NDBs disponíveis que eu tenho, né, os VORs, tudo vai aparecer aí nessa carta para a gente utilizar. A gente tem também as cartas de área terminal, que a gente mais conhecidas como ARC, né, Area Charts, que existem para facilitar a transição do voo, né, em rota para o voo dentro de uma terminal. Então, em geral, essas cartas ARC, né, como é que eu identifico que existe uma carta ARC? Eu vou ter lá na carta de rota, né, algumas regiões vai estar com um quadriculadinho assim, né, com umas linhas pontilhadinhas em volta de uma região, quer dizer que naquela região tem uma ARC que detalha tudo que está dentro desse pontilhadinho. E aí tem uma outra carta que eles criam com mais detalhamento para explicar como é que é uma terminal complexa por dentro, né? Então essas cartas ARCs, a escala delas, né, varia com as necessidades locais, né, em detalhar mais ou menos a área. Em geral é utilizada a escala de 1 para 500 mil ou 1 para 1 milhão, dependendo da ARC, se eu quero detalhar mais ou menos aí a minha terminal. Aqui é um exemplo de uma ARC, né, da região de São Paulo, a gente vê que é bem densa, na região de São Paulo tem muita aerovia e tal, então a terminal ela é bem detalhada, tem todas as informações aí que eu preciso para a transição do voo dentro de uma terminal para o voo em rota. A gente tem cartas também chamadas de STAR, que é Standard Terminal Arrival Route, que são rotas aí pré-estabelecidas para transicionar um voo
de uma aerovia até um voo ali, né, até um procedimento, o início de um procedimento de aproximação. Então é a transição ali para as aeronaves chegando entre o voo dentro de aerovia e um procedimento de aproximação. Né, uma espécie de caminho ali que todas as aeronaves acabam seguindo em fila, né, para sair de uma aerovia e entrar numa fila para pouso em qualquer aeródromo. Né. Então é uma rota pré-determinada que conduz as aeronaves de uma aerovia ou ponto de uma rota até um procedimento IFR ou a final de um procedimento, né, que consta em uma carta IAC, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho. Então as STAR surgiram para diminuir o número de vetorações necessárias para conduzir as aeronaves ao pouso e para aumentar também o número de aeronaves controladas simultaneamente. Então como é que era antigamente? Todas as aeronaves chegavam numa terminal, cada uma vindo de uma direção diferente. Então o controlador tinha uma carga de trabalho muito grande, tinha que sair vetorando as aeronaves, dando rumos ali, né, proas para as aeronaves, né, reduzindo e colocando elas em fila sem ter uma rota pré-estabelecida. Com as STAR não, isso mudou, as aeronaves já entram num ponto comum em fila uma atrás da outra. Né? Então o controlador mexe mais ali com a velocidade sem ter que mexer tanto com as direções que o avião está voando. Então facilitou muito o trabalho do controlador de voo e otimizou o fluxo de entrada numa terminal, por exemplo. Essas STAR também elas podem ser do tipo convencional ou do tipo RNAV, né? Dependendo ali se os pontos delas são criados por radiais em distâncias somente ou se utilizam vários sensores para criar waypoints. Aqui a gente está vendo um exemplo de STAR, que é uma rota já pré-determinada. Os aviões então saindo de uma aerovia, por exemplo, eles seguem esse caminho aqui que já está pré-estabelecido até chegar aqui próximo do aeroporto para pouso no procedimento de aproximação. Então a gente vê que tem vários setores aqui, vários pontos da STAR que eu tenho espera já pré-estabelecidas. Então se eu tiver muito fluxo de tráfego nessa STAR, eu já tenho pontos escolhidos aqui pré-determinados onde eu vou pedir que as aeronaves façam espera. Então isso facilita muito, diminui muito a carga de trabalho. Se eu tenho um fluxo de aeronave muito grande, eu quero ali, né, parar algumas aeronaves, eu tenho pontos específicos onde elas podem iniciar esperas aí, e aí eu resolvo esse problema. Vamos falar agora das cartas de aproximação por instrumentos. A gente conhece elas como IAC, né, Instrument Approach Charts, que são cartas aí que têm a finalidade de mostrar aos pilotos as informações necessárias da trajetória do procedimento de descida, que será executado a partir de um auxílio básico, né, no caso aí das convencionais. Então, ou a RNAV aí, né, que ela chega até um ponto onde deverá ser avistada a pista para ela completar o pouso, né, visual, ou então iniciar uma arremetida. Então, o que é uma carta de aproximação por instrumentos? É uma carta que tem todas as informações para o piloto, né, que ele tem que voar em rumos, que ele tem que voar, velocidades que ele tem que empregar, razões de descida que ele tem que empregar, para aí ter um pouso aí suave, tranquilo, com segurança. Né? Então tem várias informações dessa carta que o piloto tem que utilizar apropriadamente para fazer um pouso seguro. Né? E possuem vistas em planta e em perfil, então a gente vê sempre um procedimento de chegada por cima, que é a visão de planta, e lateralmente, que é a visão de perfil. Né? As duas visões são interessantes e o piloto utiliza as duas. Né? E podem indicar procedimentos de precisão, né, que são o procedimento ILS que a gente viu, procedimentos de precisão, que eu tenho ali localizador e glide slope, ou procedimentos de não precisão, baseados em NDBs, em VORs e RNAV, que eu não tenho aquela rampa glide slope, e eu não tenho também um localizador. Eu tenho apenas uma radial, por exemplo, que eu tenho que interceptar e voar alinhada com a pista a partir daquela radial. Aqui eu tenho um exemplo de uma IAC, por exemplo, eu tenho a visão aqui de planta, olhando por cima, eu tenho aqui a visão de perfil, que é olhando o procedimento de lado, e eu tenho as informações importantes aqui que eu preciso saber sobre o procedimento. Então a visão, o que vai me dar aqui a visão de planta? Vai me dar os rumos que eu tenho que voar, né, a espera publicada antes de iniciar o procedimento. Né, a gente vê lá na aula de regulamentos, quando eu chego para iniciar um procedimento, eu tenho uma espera publicada, eu tenho que ficar em espera até ser autorizado a prosseguir no procedimento. Então aqui tem a espera publicada e o procedimento em si com os rumos aí que eu tenho que voar. Obstáculos que tem em volta do aeroporto também aparecem. Tá, o obstáculo é interessante a gente ver o seguinte: se eu tenho um picozinho só aqui, né, um Vzinho para ser invertido, quer dizer que é um obstáculo. Se eu tenho um Vzinho invertido com umas luzinhas em cima, é um obstáculo iluminado. Se eu tenho dois Vzinhos juntos colados, isso aí vai ser um grupo de obstáculos. E se eu tenho dois Vzinhos colados com umas luzinhas em cima, é um grupo de obstáculos iluminados. Então aparece tudo isso aqui. Ainda na visão de planta, a gente vê aqui que eu tenho a MSA, lembrando lá de regulamentos o que é MSA, né? É um raio de 25 milhas ali em volta do auxílio básico, que eu digo onde que é interessante voar em caso de emergência, para quanto eu posso descer com segurança para não bater em nada. Né? Então se eu voar nesse setor aqui, né, entre 270 aqui, né, entre o rumo 270 se aproximando e o rumo 180, eu posso voar 6.000 pés. Se eu voar só nesse pedacinho, nesse quarto de lua, eu tenho que descer para o nível 70. Né? Então ele me informa onde que é seguro voar em cada setor, né, onde que é seguro, para onde que é seguro descer em caso de emergência e não bater nenhum obstáculo aí. Então está tudo aqui na MSA e o raio da MSA é de 25 milhas. Aqui também tem uma esperinha publicada, em geral vem uma espera aqui sem escala,
que é a espera que eu sigo quando eu inicio o procedimento de aproximação perdida. Então, o que seria o procedimento de aproximação perdida? Né? Esse procedimento é pontilhado, se o piloto não conseguir pousar, ele segue essa linha pontilhada e vai até a rede. Né? E aí, como não cabe na carta que a espera que ele tem que fazer quando ele arremete, ele coloca aqui sem escala do lado a espera que ele tem que fazer quando ele vai lá para o fixo rede, no caso, para o VOR de rede, iniciar a espera. Tá? Então vem aqui deslocado, sem escala, né? O negócio que estaria aqui na carta não cabe, ele joga aqui num quadrinho para você ver o que tem lá na frente. Aqui entre a visão de planta e a visão de perfil, tem um quadrinho RMK, que são algumas observações que eu tenho que ficar atento aí na hora de realizar, de executar essa aproximação. O que vem escrito aqui nesse remarks, né, nessa observação? Pouso na pista 35 esquerda ou direita, né, circular pelo setor oeste do aeródromo. Então se eu quiser vir, né, nesse procedimento para a pista 17, mas quiser circular para pousar na cabeceira oposta, eu tenho que circular aqui pelo setor oeste. Então tudo que for atípico aí, peculiar desse procedimento vai vir aqui no RMK, que vem de remarks, observações. Aqui eu tenho a visão lateral do procedimento, né, que é a visão que a gente chama aí visão de perfil. Então essa altitude máxima aqui na visão de perfil é a altitude de início do procedimento. É para onde a aeronave tem que descer lá, como a gente viu na aula de descida, perfil de descida. É a altitude que ela tem que descer para iniciar o procedimento. Né, a altitude de início do procedimento, nesse caso, o ponto mais elevado é 6.000 pés. Tá? E aí ela começa a descida, eu estou vendo a visão lateral, ela vai descendo aqui no rumo 347, né? Depois ela cruza aqui o Índia Serra, que é o NDB, continua descendo, tá? Só que agora ela voa no rumo 300, faz uma curva aqui, que a gente chama aí de curva base ou de procedimento. No final da curva ela tem que estar no mínimo a 5.200 pés, então vem aqui 5.200 com uma barrinha embaixo, quer dizer que eu não posso ultrapassar para baixo 5.200. Depois eu vou nivelado aqui a 4.700 no mínimo, no rumo 167, cruzo essa cruz de malta. É importante ver essa cruz de malta aqui, que é o FAF, onde inicia a aproximação final, né? Na aula de regulamentos a gente vê isso bem direitinho. E aí eu prossigo no rumo 167 até um ponto, né? Como esse procedimento de aproximação de não precisão, eu vou descer até um ponto chamado de MDA, altitude mínima de descida. E aí, se nesse ponto aqui eu vou um trecho nivelado, eu não avisto a pista, eu inicio o procedimento de aproximação perdida, que é esse pontilhado, e vou fazer uma espera lá em rede. Tá? Nessa visão aqui de perfil também eu tenho as distâncias aqui embaixo em milhas náuticas, né, entre os auxílios ou entre, né, um determinado ponto e a cabeceira da pista, que está aqui no meio. Tá? E a elevação do aeródromo e a altitude de transição desse aeródromo, que no caso é 6.000. E por fim, essas últimas informações aqui embaixo, vêm todas as informações úteis aí, de acordo com a categoria da minha aeronave. Então aqui, por exemplo, né, eu tenho aqui, em caso de aproximação perdida, ela fala que eu tenho que fazer subir para 6.000 pés na radial 167 de Congonhas, a 6.000, e aproar o VOR de rede para espera, por exemplo. Então aqui vem falando tudo que eu tenho que fazer em caso de aproximação perdida. Aqui embaixo, né, eu tenho informações se eu quiser fazer um pouso direto, e se eu quiser fazer um pouso aqui, por exemplo, para a cabeceira oposta, para circular. Então aqui vem, né, a MDA, que é a altitude mínima de descida, 3.280 para esse procedimento. Eu não posso descer além disso se eu não avistar a pista, né? Eu desço até esse ponto aqui, 3.280 pés, vou nivelado até eu achar a pista. Se eu achei a pista, eu continuo descendo. Tá? E aqui eu tenho os mínimos de teto e visibilidade para cada categoria de aeronave. O teto para todas as categorias é 700 pés, o teto vem aqui discriminado, 700 pés. E aqui eu tenho uma visibilidade diferente para cada categoria de aeronave. Categoria Alfa e Bravo eu preciso de 1.600 pés, a Charlie 2.800, a Delta 3.200, a Echo 3.600. Se eu for fazer o procedimento para circular, eu tenho as informações do quadrinho ao lado aqui que são diferentes. Né? Aumenta um pouquinho o teto e a visibilidade, porque se eu for circular para a cabeceira oposta, eu tenho que ver mais sobre o que está acontecendo em volta do aeroporto. E por fim, para encerrar a IAC, a gente tem que saber aqui, né, de acordo com a velocidade do avião, qual a razão de descida eu emprego né, para descer minha aeronave com segurança. Porque eu não tenho glide slope igual no procedimento ILS. Eu não tenho uma rampa que me desce ali, né, automaticamente. Então eu tenho que saber, né, de acordo com a minha velocidade, qual a razão de descida eu emprego. Então tem aqui FKT, que seria a velocidade indicada, e FPM, que é a razão de descida. Então se eu tiver com 90 nós, eu emprego 500 pés por minuto. Se eu tiver com 110 nós, 600 pés por minuto. Se eu tiver com 130 nós, 800 pés por minuto. Por quê? Quanto mais veloz eu estou, mais rápido eu tenho que descer para não fugir da rampa ideal. Né? Quanto mais lento eu estou, eu desço com mais suavidade, porque eu não fujo da rampa. Vamos ver agora uma carta de aproximação para instrumentos de precisão, que é o ILS. Né? Então, mesma coisa, eu tenho uma visão aqui de planta, que vai mostrar por cima o procedimento. Então aqui eu tenho a espera publicada antes de poder prosseguir no procedimento, eu fico nessa espera até ser autorizado. Se eu for autorizado, eu inicio aqui o afastamento, né, no rumo 296, inicio a curva base e aí eu chego na aproximação final, ali no rumo de aproximação final, até o FAF e venho para o pouso.
né? Então a gente está vendo por cima aqui esse rabo de peixe é o localizador, né? Indicando a direção da pista. Tá? Essas lentezinhas que a gente está vendo por cima são os marcadores. O marcador externo está acoplado aqui a um NDB e os marcadores juntos aqui, um médio e um interno, para indicar que eu estou bem perto da pista. Tá? Só não pode confundir o seguinte, tem sempre uma pegadinha que a ANAC faz. Essa perna, quando eu saio da espera, né, antes de iniciar a aproximação final, é a curva base, chama afastamento, que eu me afasto da espera e faço uma curva para já entrar na aproximação final. Eu não posso confundir isso com perna de afastamento, né, como a gente viu na aula de regulamento. A perna de afastamento é um trecho aqui da própria espera publicada. Né, então tem a perna de afastamento, a curva de aproximação, a perna de aproximação e a curva de afastamento. Né, então eu tenho que ficar atento e não confundir afastamento com perna de afastamento. Tá? Aqui é a visão lateral, não tem nenhuma observação nessa carta, o remark está nil, aqui está nulo. Aqui eu tenho a visão lateral, né? Na visão lateral eu vejo aqui que eu inicio o procedimento a 6.000 pés, que é a altitude máxima aqui, que é a altitude de início do procedimento. Vou descendo no rumo 295, faço a minha curva aqui base para ir para a aproximação final. E no final da curva base eu tenho que estar aqui no mínimo a 5.200 pés, tem uma barrinha embaixo dos 5.200. Após eu prossigo no rumo 094 até 4.700 pés, não posso passar além disso para baixo. E aí eu intercepto a rampa de planeio, né, que a gente chama de glide slope, e vou descendo por essa rampa. A gente vê que tem aqui a cruzinha de Malta. A cruz de Malta indica que eu estou iniciando a aproximação final. É o FAF, né, o fixo de aproximação final. E aí eu tenho aqui as três torrinhas que são os três marcadores. O marcador externo, mais longe da cabeceira, o marcador médio e o marcador interno. Caso a aeronave não consiga obter referência visual num ponto aqui que a gente chama de altitude de decisão, ela não pode vir para o pouso, então ela segue esse tracejado aqui, esse pontilhado, que é o procedimento de aproximação perdida, e ela vai fazer uma espera, esperando uma nova aproximação. Tá? Aqui também vem a elevação do aeródromo em pés e a altitude de transição desse aeroporto, que é 6.000 pés. Aqui embaixo, novamente, né, a gente tem as distâncias entre, né, por exemplo, os marcadores, ou entre o marcador e a pista, tudo em milhas náuticas aqui embaixo, né, tudo determinadinho aqui, bonitinho. E por fim eu tenho as informações gerais aqui embaixo, né? As informações gerais para pouso direto na pista 09, né? No caso aqui ele fala qual a altitude de decisão, a DA, 2.560 pés, ou ele fala aí, na verdade, né, a altura de decisão, que é os 126 pés, aí eu já estou falando de altura, não de altitude, em relação à pista, não em relação ao nível médio do mar. Tenho aqui a informação do teto mínimo requerido para esse procedimento, que é de 100 pés. E aí, para todas as categorias de aeronave, eu preciso de uma visibilidade aí de 400 metros. Vem discriminado aqui tanto para Alfa, para Bravo, para Charlie, para Delta e para Eco. Todas vão requerer aí uma visibilidade de 400 metros. Na parte aqui de procedimento, né, para circular para a cabeceira oposta, eu não posso usar. Vem escrito NA, não aplicável. Eu não posso usar esse procedimento para circular para a cabeceira oposta. Eu tenho que pousar para a cabeceira que ele foi feito. E por fim, aqui eu tenho, né, embaixo, as razões de descida em função da velocidade do avião que eu tenho que empregar, igual no anterior que a gente já viu, de acordo com a velocidade da aeronave, né, eu tenho uma razão de descida que eu tenho que empregar aí, né, no caso, para me manter na rampa, mas como aqui eu tenho glide slope, isso fica mais facilitado, né, porque é uma descida aí mais automatizada. Agora lembrando o seguinte, para a navegação, como é que a gente faz o cálculo de combustível, né, da aeronave? Quanto combustível a aeronave tem que ter, né, para fazer um voo? Se a gente seguir o RBH 91, que é o que geralmente eles cobram para a prova de PC, né, e Dove está começando a cobrar também, era um pouco diferente, mas agora está unificando tudo, porque a prova agora é no computador, então está tudo mais parecido. Então o cálculo de combustível de um voo envolve o seguinte cálculo, né? Eu tenho que calcular o combustível até o destino, que a aeronave vai gastar até o destino dela, mais o combustível que ela vai gastar até a alternativa, mais 30 minutos aí no voo com consumo de espera. Agora, que velocidades que eu vou usar para calcular esses consumos e achar os tempos de voo? Vão ser as velocidades aerodinâmicas, sem levar em conta o vento. A gente vai praticar isso aqui na navegação, nos exercícios de navegação. Você vai ver que a gente tem que usar aqui as velocidades sem considerar o vento, porque no planejamento você não sabe qual vento você vai encontrar na rota. Então você faz todo o planejamento com velocidades sem considerar o vento. E aí você calcula esse combustível aqui. O tempo de voo, que é autonomia, é a mesma coisa. Eu vou pegar o tempo de voo até o destino, mais o tempo de voo até a alternativa, mais 30 minutos de voo. Né? Por isso que o cálculo de combustível é feito assim, porque a autonomia do avião, o tempo de voo que ele pode ficar no ar, né? Também é a mesma coisa, é o tempo até o destino, o tempo até a alternativa, mais meia hora aí de voo. Então essa foi a nossa aula de cartas. Estudem bastante, aí, entendam um pouquinho das cartas para fazer os exercícios aí práticos de navegação, treinar com os nossos simulados. Bons estudos e boa sorte.